Olá, Boss, seja muito bem-vinda no vídeo de hoje. E quero falar um pouquinho sobre a nossa história da BuzzUp, porque o mês passado a gente fez 2 anos e eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de saber um pouquinho sobre mim, sobre a história da BuzzUp. Eu vejo que tem muitas pessoas novas inscritas no nosso canal, muitas boss também no nosso Instagram e nas outras redes sociais. E eu quero contar um pouquinho como a gente chegou até aqui e também talvez esse vídeo sirva para inspirar muitas mulheres que desejam abrir seu próprio negócio. E esse vídeo é para mostrar que é possível sim você ter seu próprio negócio. Então, vou compartilhar aqui uma linha do tempo para mostrar para vocês como a gente começou, que quero compartilhar um pouquinho cada pedacinho da minha história aqui com você. E também quero te convidar para você se inscrever no nosso canal se você chegou aqui agora, e também para deixar o seu like aqui, que isso serve como termômetro para a gente identificar que esse tipo de conteúdo você está gostando. E se você gostou, você deixa um comentário aqui também e pode deixar uma sugestão para o próximo vídeo, tá bom? Eu vou adorar ler os comentários aqui. E deixa seu like, não se esqueça. Ah, e siga também a gente nas outras redes sociais, que é @boysup.brand, assim igual no canal, só que vai ter um ponto. Então, @boysup.brand. Então, vamos começar o nosso vídeo? Então, em agosto, se não me engano, eu vou até ver aqui pelo celular. Gente, é tanta coisa na cabeça. Eu acho que, se não me engano, foi dia 14 de agosto, mas só agora que eu tô fazendo esse vídeo, porque tá tendo muita correria nos bastidores. Vou dar uma olhada aqui. Se não me engano, deixa eu ver. Nossa, o mês passou tão rápido. Gente, tô olhando aqui, calma. Aqui. Dia 31 de agosto, exatamente, foi quando a Voice Up nascia para o mundo. Eu até postei aqui no meu Instagram. Eu comecei a contar a história lá no meu Instagram, só que é muito comprida, gente, porque para pensar, 2 anos de história aconteceu tanta coisa. Só que assim, a minha história começou com a Voice Up, mesmo de existir o meu próprio negócio, e antes de existir o nome da Voice Up, no caso. Então, não tem como eu resumir, mas lá no Instagram eu quis dizer como eu estava durante e agora no atual momento, porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que vão assistir esse vídeo, ou também quem estava lá no meu Instagram estava lendo também, e quem acaba me seguindo lá, acaba se identificando, porque às vezes a pessoa está querendo abrir o próprio negócio dela, porque eu sei que eu tenho muitas pessoas que estão querendo abrir o próprio negócio, ou trabalham no CLT, e tem medo de começar. E eu queria mostrar que eu tive coragem, e eu tive vários momentos que isso também acontece com algumas pessoas também que começam a empreender, e ela sempre, que foi o meu caso, você tenta realizar o primeiro negócio e acha que aquilo não é para você. Não continua tentando e não continua tentando até se identificar num negócio que você se enquadra, que você gosta, que é o meu caso. Então aqui a gente vai ver desde quando começou e os negócios que eu participei, negócios que eu tentei abrir e que me chegaram aonde eu estou hoje, que é a BuzzUp, que é realmente o meu propósito. Então, eu quero que esse vídeo sirva para te motivar a ter coragem, e se você também já tem seu próprio negócio, para você não desistir também. E também para sanar algumas dúvidas, curiosidades que eu sei que muitas pessoas têm também. Eu nunca tinha feito um vídeo falando sobre a minha história. Então, essa é a primeira vez, tá? Então, tudo começou em 2017, na verdade, né? Que eu estava morando lá na Austrália, né? Aqui no slide está 18, que eu vou te explicar o porquê, a gente já vai chegar lá. Tudo começou em 2017,
eu estava morando na Austrália. Eu tinha feito antes uma faculdade de farmácia, só que eu não tinha me encontrado na profissão. Estava totalmente perdida, eu acho que eu tinha uns 23 anos. E foi quando eu decidi ir para a Austrália com o meu primeiro namorado. A gente já estava 5 anos juntos. E lá ele foi primeiro, na verdade, e depois eu fui em seguida, né? Porque minha avó estava doente aqui no Brasil, ela acabou falecendo, e aí que eu fiquei mais perdida ainda. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa da minha vida naquele momento. E acabei indo para a Austrália para poder me encontrar em todos os sentidos. Quem eu era, o que eu queria da minha vida, qual profissão. Então lá foi onde eu digo que foi realmente o meu renascimento. E depois que eu casei, eu percebi várias coisas que eu não tinha identificado durante toda a minha vida. Eu achava que me casar ia ser o meu salvamento de vida, um resgate. E se a gente lê sobre muitas coisas de dependência, muito sobre feminismo, a gente vai encontrar essas coisas, que é muito ensinada às mulheres a acharem que o casamento é a salvação delas. E a gente sempre fica dependente financeiramente e também emocionalmente de alguém. Somente quem é mulher, heterossexual, no caso eu sou heterossexual, acha que o casamento vai ser tudo na vida dela. E ali no casamento eu comecei a descobrir várias coisas que eu não queria para minha vida, coisas que eu já via dentro da minha casa, né, que é a cultura que a gente foi criada, né? E eu não queria para minha vida, eu não queria viver naquilo. Então, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, desde pequena, porque a minha família é empreendedora, eles têm negócio. No caso, o meu pai sempre teve várias empresas, né? E também tem muito a ver com o que ele passou também durante toda a vida dele, que eu sempre quis ter meu próprio negócio e fazer as coisas do jeito que é correto para acabar não se dando mal pela frente. Mas isso a gente vai falar depois. E aí, em 2018, que aí realmente quando começou aquele fogo de eu querer ter meu próprio negócio. Então, lá na Austrália, eu decidi abrir o meu primeiro negócio, que era trabalhando com empresa de limpeza. Eu já contei isso num outro vídeo. E aí foi quando eu decidi divulgar na internet isso. E foi quando eu encontrei o marketing digital e acabei me apaixonando. Então, assim, eu fui abrir meu negócio e na vontade de saber como fazer ele crescer, como fazer, divulgar, as pessoas conhecerem, eu acabei conhecendo o marketing digital, que era uma coisa que estava começando naquela época, porque a gente não tinha tanta informação. Então, eu fui estudar por conta própria. E aí durou 3 meses, porque naquela época, assim, eu já estava há quase 7 anos com meu ex-marido, né? Até estranho falar isso, mas eu estava com meu ex-marido e nosso casamento não estava indo bem. E é uma coisa que estava pesando muito em mim também, que eu queria muito ter alguma coisa na minha vida, eu queria investir em mim, na minha carreira profissional. E como era, eu comecei a namorar com ele muito nova, eu tinha feito a minha faculdade, mas eu sentia que eu sempre vivia de acordo com o que ele queria fazer, não que eu queria fazer. Então, quando eu estava lá na Austrália, eu estava estudando na área de marketing, eu acabei ingressando numa escola técnica de marketing, e tinha tudo para dar certo lá na Austrália se a gente insistisse, só que ele simplesmente recebeu uma oportunidade de vir para o Brasil. E como minha família já tinha um negócio, ele estava conversando com eles aqui, ele acabou falando, vamos voltar para o Brasil. E como eu era uma pessoa muito dependente, tanto dele e tanto da minha família, porque fazia muita falta para mim morar lá na Austrália sem a minha família, era uma coisa que acabava comigo. Então, mas eu já tinha na minha cabeça ali que se nosso casamento não melhorasse por N motivos que não vem aqui ao caso, eu ia voltar para o Brasil e ia tomar coragem de me separar dele, porque ele recebeu a proposta de emprego dele para outra cidade. Então, mais uma vez, eu teria que ceder por conta dele, né? E uma coisa que eu sempre falava para ele, mas enfim. Então, o que que aconteceu? Eu realmente decidi vir para o Brasil. Eu ia voltar a morar com meus pais e
ia me separar dele, eu ia tomar a coragem de me separar com ele, porque eu não estava mais feliz e por causa de N coisas. E aí, quando eu estava para voltar para o Brasil, eu falei, é, eu vou estar começando a trabalhar com a minha família, e independente que seja minha família, eu ia ter um salário. E o salário eu já sabia mais ou menos que eu ia receber, e eu não queria gastar o meu salário com outras coisas. Eu queria ter um dinheiro extra para vir para o Brasil, porque eu ia ficar 2 meses meio que de férias para aproveitar o tempo que eu fiquei morando fora. Então, eu ia querer ver amigos, ia querer passear, viajar. Então, eu decidi fazer o seguinte: como eu já sabia trabalhar com marketing digital e estratégias, eu comecei a pesquisar formas que eu poderia vender. E uma coisa que os brasileiros mais desejam, né, que quando estão aqui no Brasil, é comprar produtos importados. Então, por exemplo, essa imagem eu que tirei, eu decidi vender maquiagem. Então, todas as maquiagens que vocês estão vendo aí, é, aqui no vídeo, aqui no Brasil era muito caro e lá para mim na Austrália era muito em conta, porque lá tem muitas farmácias, muitas perfumarias que eles fazem promoção semanalmente. Então foi aí que surgiu a oportunidade. Comecei a pesquisar todos os produtos que aqui as pessoas utilizavam, comecei, nossa, tô até lembrando aqui, comecei a comparar os preços que estavam sendo vendidos aqui, convertendo do dólar para o real, para saber se ia compensar para mim. Então, teve um estudo, teve um planejamento. Passei, nossa, tô lembrando tudo, passei por uma planilha e fui comparando aonde eu comprava, né, o fornecedor que eu comprava, o valor que estava aqui no Brasil, quanto eu ia vender e quanto de porcentagem que eu ia ter. Ah, tá bom. Aí comecei e fiz um Instagram. Eu até não coloquei aqui, mas eu fiz um Instagram que chamava, acho que Beck Store, né? Meu nome é Rebeca. Eu coloquei Beck Store, tudo para mim é inglês porque eu amo inglês. E comecei a divulgar para as pessoas conhecidas. E quanto menos esperava, eu recebi pedido diariamente. E a minha meta, porque é uma meta, que eu queria ganhar R$ 2.000, alguma coisa assim, do tipo. E eu acabei faturando R$ 5.000, ou seja, R$ 2.000 para mim já era satisfatório, porque ia ser um dinheiro que na época ia ser muito bom para mim, porque eu já estava com o dinheiro guardado para vir para o Brasil, mais R$ 2.000 para eu passar o mês para eu gastar com o que eu quisesse. Era isso que eu tinha colocado de meta. E acabei faturando R$ 5.000. E eu acabei fazendo várias coisas, acabei viajando, trocando de celular, passei, fui em show, fiz muita coisa com esse dinheiro. Então, assim, esses R$ 5.000 foi uma renda extra para eu gastar com o que eu queria. Então, eu consegui divulgar, consegui conquistar. Então, eu acabei voltando para o Brasil, passou esses meus 2 meses de férias, e aí eu comecei a trabalhar, de fato, na empresa da minha família. E como eu já estava ingressando na área de marketing, as empresas não tinha ninguém que tivesse nessa área. E uma coisa que eu sempre tive experiência, desde jovem, desde os meus 18 anos, eu sempre trabalhei no atendimento do consumidor, em todas as áreas, sempre trabalhei no administrativo. O meu perfil sempre foi administrativo, nas empresas que eu trabalhei na minha vida. Então, isso era um plus. E também, por ter esse conhecimento, tanto no atendimento, no marketing, eu também trabalhava na gestão da empresa, no administrativo e no financeiro. Então, como eu tinha a minha graduação em farmácia, mas não tinha nada a ver, eu queria me tornar profissional na área. Então, antes de eu fazer alguma graduação, porque eu tinha medo de fazer novamente uma faculdade que eu não me identificasse, porque foi o que aconteceu. E isso é que muitas pessoas acontecem. Eu sempre tive vontade de fazer faculdade desde pequena, mas eu sempre tive receio de fazer uma faculdade que eu não me encontrasse, porque eu sempre pensei que eu queria trabalhar com uma coisa que eu amasse e que eu ganhasse dinheiro. E a farmácia não foi uma área que eu me identifiquei. Então, eu tinha medo de entrar numa área novamente que eu não me identificasse. Só que como eu estava estudando muito por conta própria, né, me tornei uma pessoa muito autodidata, fazia cursos sozinha e tudo que eu estudava eu aplicava e via o que dava certo, o que não dava. Eu decidi fazer um curso de gente de e-commerce, com ênfase em marketing digital. E nesse curso eu tive várias luzes assim que começou a iluminar para mim que começou a minha jornada de fato empreendedora, porque eu estava ali tentando me encontrar.
Aqui eu quis mostrar o Instagram. Então, eu trabalhava na empresa aqui. Essa empresa é do meu irmão, tá? Esse aqui é o Instagram. Então, tudo que eu aprendi nos cursos é, de marketing digital, eu repliquei para validar o meu conhecimento nas redes sociais e na parte de e-commerce da empresa do meu irmão. Então, toda essa parte que vocês estão vendo aqui de conteúdo, eu fazia muita parceria com pessoas que eram da área de charutos. Sim, a minha família trabalha na parte de tabacaria, é uma coisa que muitas pessoas acham curioso, muito interessante, e eu também acho, amo saber que a gente trabalha com isso. Então, a gente conseguiu crescer muito a parte de rede social, a parte de digital da empresa, porque as pessoas só conheciam a parte de no site, mas não tinha conhecimento. Muitos iniciantes começaram a comprar com a gente, e por conta disso, é uma coisa que eu sempre falo: mapeie a sua persona. A gente mapeou a persona da Charutos e Presentes e a gente identificou que era um público jovem. E o charutos, geralmente, é para a pessoa que a gente encontra mais pessoas mais velhas. E as pessoas que são jovens acabam indo para o cigarro, acabam indo para o narguilé. Só que a gente fez um trabalho tão bem feito, e acredito também que é uma coisa que eu não via tanto naquela época, hoje em dia eu vejo mais, é por ser uma mulher, tá ali atendendo, tá, por exemplo, se você olhar a minha mão ali, então, as pessoas conseguem identificar que é uma mulher que está ali degustando charuto, então começou a trazer um público mais jovem. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Então, todo o conhecimento que eu tive, eu acabei validando na primeira empresa, que foi Charutos e Presentes. E a partir daí, que eu fiz o curso de gerente de e-commerce, eu conheci vários profissionais de empresas grandes aqui no Brasil, por exemplo, a Cadeiras, Mobile, e eu acabei indo muitos em eventos e palestras para mulheres empreendedoras. E até que um dia eu fui num evento no Mercado Livre e acabei encontrando várias mulheres, e lá eu me identifiquei. Aquilo que elas estavam fazendo era o que eu queria para minha vida. E ali eu descobri meu propósito, que era ensinar mulheres empreendedoras e funcionar os seus negócios através do marketing digital. Então, isso foi por volta de 2019. E lá em 2019, essa parte de marketing digital, você utilizar seu Instagram para divulgar sua empresa, não era uma coisa tão comum igual a gente vê hoje. E depois de 2019, eu já tinha algumas clientes, eu já estava ensinando algumas pessoas, mas isso era por conta própria. E foi aí que eu vi que eu poderia abrir finalmente o meu próprio negócio, porque finalmente eu consegui ver que era isso que eu queria fazer, eu queria trabalhar com marketing digital. Então, olha como eu mudei, gente. Isso foi em 2020. Então, na plena pandemia, porque o que aconteceu? Quando eu estava trabalhando na empresa do meu irmão, e mesmo tendo umas clientes à parte, eu fiquei com muito receio, porque era uma coisa nova, a pandemia, a gente ficou com muito receio da empresa fechar, muito medo mesmo, assim, pelas coisas que estavam acontecendo. Eu falando aqui agora parece até estranho, mas realmente a gente ficou com muito receio. Então, eu sempre fui do tipo de pessoa de não esperar acontecer, para ver o que ia dar. Eu ia atrás. Então, eu sempre tive na minha vida um plano B. Então, lá na época de 2020, na pandemia, o meu plano B foi abrir a PaySup. Porque eu via que todas as empreendedoras que eu conhecia, elas iam precisar de alguém para cuidar das redes sociais dela, porque era uma coisa que não tinha muito, que é a profissão que a gente vê hoje, que é social media. Então, eu cuidava muito do gerenciamento de redes sociais das minhas clientes. E eu comecei a cuidar de amigas minhas mesmo, se tornaram as minhas clientes. No começo, a gente trocava parcerias, aí depois eu comecei a cobrar. E o nome Boys Up surgiu, como eu disse no começo do vídeo, eu amo inglês, amo inglês. E uma das palavras favoritas que eu gostava muito do termo era girl boss. E foi através do girl boss que eu dei o nome ao meu propósito, que é Boys Up. Boys Up
surgiu. E se a gente traduzir para o português, você precisa assumir o controle da sua vida, direcionando toda a capacidade do seu tempo, recursos e atenção para uma direção objetiva. Então, em outras palavras, intensifique, aprimore seu padrão, aprimore seu jogo e assuma a responsabilidade para a direção de sua vida, dos seus sonhos. Então, foi por isso que a Base Up nasceu. Então, se a gente analisar toda a minha história, faz muito sentido a gente colocar esse nome. Mas, se a gente olhar aqui o logotipo, não existia logotipo nessa época, em 2020. Eu consegui chegar e transmitir a essência da minha marca, que é a Base Up, começo desse ano, 2 anos depois. Então, é uma longa história, né? E aí, antes, ali não existia o logotipo naquela época. Em 2019, no final do ano, eu queria, sempre eu quis validar o meu conhecimento, porque eu tinha muito receio de não ser boa o suficiente, né? Para quem tem síndrome de impostora sabe do que eu tô falando. Então, para atrair as pessoas, a estratégia que eu tinha desenvolvido naquela época, e é um conselho que eu dou para quem está começando, é você oferecer seu serviço gratuito. Inicialmente, para você ter aquisição de clientes, no meu caso, por exemplo, eu oferecia meu serviço gratuito. Então, eu fiz um desafio, que era Engajamento Week, e eu tive 2 turmas com 30 alunos de vários lugares do mundo, acredite se quiser. E essa fotinha aqui foi uma das primeiras turmas, né, que a gente não conseguiu reunir todas as pessoas no ao vivo, que eu tive 15 dias de desafio, e um dia no ao vivo. Então, a gente não conseguiu reunir todas aqui. Então, essa é só uma fotinha. E aqui é um feedback do que eu tive de uma das alunas aqui, né? Porque se eu colocar de todos aqui, não vai ter espaço. E aí eu validei, né, fazendo engajamento week. Então, foi o primeiro desafio que eu fiz na Base Up e consegui tantas alunas assim. Em 2020 eu fiz, acabei não colocando aqui, mas em 2020 para 2021, por conta da pandemia, muitas empreendedoras migraram para o digital. E como eu fazia o gerenciamento das redes sociais dela, elas me perguntavam muito sobre estratégia, sobre design, porque elas não tinham condições de me pagar. Algumas começavam, que contratavam meu serviço, só que por conta da pandemia estava ficando muito pesado ter uma profissional cuidando das redes sociais delas, então, que esse é o problema de toda empreendedora, elas querem delegar, mas às vezes não conseguem financeiramente, então a primeira coisa que elas fazem é cortar. Então elas queriam saber como elas fazer, se caso precisasse. Então eu tinha que ensinar. E às vezes eu acabava até ensinando de graça. E foi aí que surgiu a ideia. E uma coisa que eu nem conhecia o termo, lá em 2020, deixa eu beber minha água aqui. Muita história. Lá em 2020 eu nem conhecia esse termo ainda, mas lá pro meio de 2020 eu comecei a dar mentoria, porque começou a ter alta demanda das pessoas trabalhando. E aí eu estava fazendo jornada dupla, né, como está escrito aqui, e aí eu ensinava à noite as mulheres empreendedoras com as minhas mentorias. E aqui já tenho até que mudar o número, porque já passou de 20 mulheres que eu acabei realizando mentorias individuais e em grupo. E aí, no meio de 2021, meu pai adoeceu. E meu pai tem a empresa dele também. E foi que eu tive que assumir a responsabilidade de administrar a empresa dele. Era uma coisa que eu imaginava que ia acontecer com o futuro, mas não sabia que ia ser tão agora, tendo a Base Up, né? E aí eu acabei saindo da empresa do meu irmão, colocando outra pessoa no meu lugar, para assumir toda a direção da empresa do meu pai. E eu contratei uma assistente para me ajudar na parte da Base Up. Só que eu percebi, com tudo que estava acontecendo ali com meu pai, eu tendo 12 empresas para administrar, que tinha algo errado. Porque mesmo eu tendo alguém para me auxiliar, eu não estava dando conta. Porque a empresa estava tudo sobre mim, todas as responsabilidades precisavam de mim, e eu não estava tendo cabeça por tantas coisas que estavam acontecendo. Ou seja, por mais que eu tinha pessoas para delegar funções, eu não tinha cabeça, porque outras áreas importantes da empresa
precisava de mim. Então, tudo dependia de mim. Então, foi quando eu refleti e eu acabei demitindo todas as minhas clientes de gerenciamento de rede social, que não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil. Tive que avisar com 1 mês e meio de antecedência. E mesmo assim, para não deixar elas na mão, tive que deixar tudo planejado para elas e ensinarem também. Então, assim, eu sempre tive muito coração mole, né? Porque eu sabia que era necessário demitir, mas eu não queria deixar elas na mão. E eu não tinha ninguém para poder indicar para elas. Porque realmente a gente sabe que tem profissionais de social media, só que ou cobram altíssimo valor, que eu não acho a questão, para mim, na minha visão, eu não acho que é altíssimo, eu acho que é justo. Só que essas pessoas empreendedoras, elas não conseguem pagar. E elas acabam tendo que fazer. Então, eu tinha um pouco de dó de deixá-las na mão. Mas tive que demitir mesmo, fazendo isso. E por conta disso, eu percebi que estava faltando uma gestão de empresa. Eu precisava escalar tanto a BuzzUp, e é uma coisa que eu sempre pensei desde que eu comecei ela, que eu precisava escalar porque eu oferecia muitos trabalhos um a um, muito personalizado. E esse é que é o problema quando a gente presta serviços, outros trabalhos por aí, que a gente não acaba escalando. O que que é escalar a empresa? Vamos supor, eu estou dando esse vídeo aqui, poderia ser uma aula e milhares de pessoas clicando nesse vídeo aqui no YouTube conseguem assistir. Então, esse vídeo não é direcionado só a uma pessoa. Você está assistindo aqui. Você é uma pessoa só que está assistindo aqui. Só que, estando aqui no YouTube, outras pessoas vão estar assistindo. Então, isso é escalável, pode chegar para milhares de pessoas, para outros lugares no mundo. Então, eu precisei e reestruturei toda a BuzzUp para se tornar desse jeito. Então, agora, minhas mentorias individuais, elas são um valor de alto ticket, muito alto valor, porque mentoria individual exige muito tempo da pessoa, no caso eu, me dedicando àquele projeto. E aí que entrou também a mentoria em grupo para poder escalar. E agora eu crio infoprodutos como e-book, aulas, cursos para outras pessoas terem acesso. Então, isso é ser um negócio escalável, que eu vou estar ensinando no método que eu estou criando, que é essa maneira que eu estou escalando agora a BuzzUp. E agora eu trabalho com construção e gestão de marcas para grandes mulheres no digital. Então, o que que aconteceu? Durante esse tempo de 2021 para 2022, eu fiz uma transição de carreira. Então, eu parei de trabalhar com gerenciamento de redes sociais e agora me tornei especialista em brand. O que que é o branding? Eu identifiquei, realizando nas mentorias, que tá bom, a gente tem o marketing, a gente tem uma pessoa ali prestando serviço, tem outras pessoas na equipe, só que não tem ninguém cuidando da marca, cuidando ali de como conquistar o cliente, fidelizar o cliente. E um exemplo que eu gosto de dar é, por que que você escolhe tanto a Coca-Cola se você tem a Pepsi? Tem outras opções. A Coca-Cola, ela é referência para você que vai passar o Natal na casa de alguém. Então, você não pensa em outra bebida além da Coca-Cola. E eu não vou dar mais detalhes, porque a gente tem outros vídeos por aí que você pode estar assistindo sobre brand. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir o que é brand, que é gestão de marca. Mas o brand são estratégias para você fazer a sua marca ser a primeira e número um na cabeça do seu cliente, tá? Então, basicamente é isso. E agora, em 2022, a gente está com uma nova fase na BuzzUp, que me tornei especialista em brand e marketing digital, e a gente está com alguns projetos em andamento, sendo um deles, que eu acabei de citar aqui, que é o método Movimentos. O que é o método Movimentos? Então, a partir de toda a minha história, de todos os problemas que eu tive hoje em dia, eu percebi que eu precisava fazer uma gestão de empresa e escalar, porque eu não quero que o meu negócio dependa 100% de mim o tempo inteiro. Então, eu vou estar ensinando os movimentos que precisam ser feitos. Porque qual que é o mal da empreendedora? Eu vejo que muitas de vocês abrem seu negócio e não tem planejamento, não tem plano de ação, não tem estratégias, não está
escalando seu negócio, não está delegando, não está arrumando a parte burocrática, a parte de contabilidade, todas essas questões que são importantes no negócio. Então, o que que eu vejo? Muitas empreendedoras estão trabalhando mais de 5, 10 anos, tá tudo cagado, desculpa mais essa palavra, mas tá toda cagada a empresa, não acaba crescendo e passa um tempo e reclama que tá sem dinheiro. Então, assim, você trabalha anos e anos e anos e anos e acaba nunca tendo dinheiro suficiente para bancar ali, ou você não consegue conquistar as suas coisas. Então, esse que é o maior problema. E agora, eu estou, além com a BaseUp, estou também administrando a empresa do meu pai, que você pode estar conhecendo, que eu sou sócia, que é @omidores para charutos. Então, a gente trabalha nessa área, de tabacaria, como eu disse, e eu amo isso. E eu estou construindo também mais fontes de rendas que eu ainda não posso contar, mas que me acompanham lá na BaseUp consegue já identificar algumas coisas. Mas as principais momentos são essas, tá? Aqui a gente consegue identificar uma das empresas, aqui vocês podem estar seguindo, aqui também conhecendo, tá? E aqui no dia 18 de setembro, a gente vai ter a Masterclass Movimentos, que eu vou deixar aqui toda a descrição no link do vídeo para você poder acessar e garantir o seu lugar. Estamos com poucas vagas. E é isso. Te convido a participar da Masterclass Movimentos, onde você vai descobrir o único método para crescimento e para você poder escalar a sua empresa através de ferramentas e também conteúdos para você ter no seu negócio. Então, não perca, garanta o seu lugar aqui e também quero te convidar para você se inscrever no canal e deixar o seu like e também seguir a gente no Instagram, que é @baizup.brand, e o meu site, que é www.baizup.brand.com. Então, te convido a você estar por dentro dos nossos canais, que é onde a gente sempre está falando sobre marketing, sobre brand, onde eu também posto um pouco do meu dia a dia. E eu espero que você faça parte da Masterclass Movimentos na primeira turma. A gente está com um valor super acessível, que é R$ 49,90. Na segunda turma, a gente não vai estar mais com esse valor, tá? E eu espero que você faça parte disso, que você invista, porque é um conhecimento que eu te garanto que você não vai encontrar em lugar nenhum. As pessoas só te ensinaram a ganhar dinheiro, mas não te ensinaram o processo que você precisa fazer para ter esse dinheiro. Então, por isso que eu criei a Masterclass Movimentos, para você aprender a ter uma empresa que se torne uma marca de sucesso e que seja também lucrativa e duradoura no digital. Então, é isso. Muito obrigada e te vejo em breve.